Fala turma, levantamos para vencer mais um clube 5am com o propósito de causar transformação, pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Vambora que quintou, a melhor quinta-feira dessa semana, vamos para cima. Bom dia Maico, bom dia Gustavão, Betina, como é que vocês estão? Galera disposta a vencer na vida, que já venceram o sol. Hoje, deixa eu ver, tá querendo sair o sol, né? Tá, acho que deu uma chuvinha na noite aí, mas eu acho que o sol vai vir brilhando. Ver a previsão não é chuva. Bom dia Camila, seja bem-vinda, guria. Vamos lá, gente, vamos lá que hoje a aula tá sensacional. Vai ser uma aula premium aqui, tá? Uma aula premium. Mas também, eu tô louco para nós começar a trabalhar isso aqui, ó. Louco para nós começar a trabalhar isso aqui. Tava lendo agora um capítulo aqui, o capítulo 3 da fase 1. E eu pensei, nossa, cheguei a me emocionar. Tá muito especial, assim. Eu vejo que vai cumprir um propósito, assim, esse livro, que é gerar transformação. E pessoas transformadas transformarem ao seu redor. Esse livro, ele é a materialização de um conteúdo específico do Clube 5am, basicamente, assim. Só que de uma forma diferente nas tuas mãos, né? E eu já li esse material várias vezes, né, no digital, mas lendo ele fisicamente, assim, disse, cara, que legal. É outra interação, né? É igual nós fazer uma live ou uma reunião online e depois fazer uma reunião presencial. O assunto é o mesmo, são as mesmas pessoas, mas a interação é diferente. Ou é igual assim, você ir para uma live e assistir uma live ou ir para uma palestra presencial, né? O assunto muitas vezes é o mesmo, mas a interação é diferente, né? Uma reunião online ou uma reunião presencial. Então é basicamente isso aqui. 5am e aqui o livro físico, né? O conteúdo ele está bem organizado e está numa dinâmica, assim, uma jornada bem legal. E depois do lançamento a gente vai trabalhar ele aqui no 5am, vai ser muito especial. Estou bem empolgado com tudo isso. Vai dar tudo certo. Já deu certo, né? Bom dia, Moisés. Como é que tá? Tudo certo, cara? Vamos pra cima. Ontem estava conversando com o Fábio, cara. Ele tá com um projeto bem especial, né? E me contou que tá conversando contigo ali para fazer uma parceria de uma prestação de serviço ali, né? Que legal, cara. Que legal que o Café de Milhões conectou ali duas pessoas que não se conheciam e vai dar negócio ali, cara. Vai dar negócio. Semana que vem eu vou estar lá com ele, para nós pensar melhor em alguns aspectos das ideias ali dos projetos. Mas ele está com um produto lá bem bacana. E um produto que pode se tornar um produto de milhões, né? Foi bem bacana mesmo. Bem feliz. E é isso aí. E é um network, né? Tá no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo ali. Faz toda a diferença. Vamos lá, que eu preciso ir pedalar. Que hoje também, agenda lotadaça. Ontem não consegui nem fazer story durante o dia, cara. Foi uma loucura. E hoje também vai estar bem lotado. E à noite nós temos voo para São Paulo. 9 horas, acho que eu vou. A minha secretária, que organiza tudo. Só vou. Minha secretária é fera. Vamos para cima. Entendendo os processos da vida. Essa aula aqui vai ser uma daquelas aulas premium, tá? Vamos lá. Entendendo os processos da vida. Preste bem atenção. A gente passa por algumas experiências na vida que vão moldando quem nós somos. As nossas experiências vai moldando quem nós somos, quem nós vamos nos tornando. Por isso que muitas vezes é normal você ouvir assim, mas tu não é mais o mesmo, né? Ou alguém falar para você de outro, né? Fulano não é mais o mesmo. Claro que não é mais o mesmo. Passou por algumas experiências e ele foi transformado. Claro que às vezes essas experiências são negativas, são ruins, mosquitinho, e transforma essa pessoa num resultado não muito benéfico, tá? Mas em geral, a gente passa por experiências positivas e nós vamos sendo transformados numa evolução, num desenvolvimento positivo, tá? Então essas experiências de vida é que vão nos moldando e nos transformando. Só dá bom dia aqui pro Ferdinando. Como é que tá, meu irmão? Levantando para ser um atleta das 5 da manhã, né? Já deve estar na academia aí, cara. Compartilha conosco.
Seja bem-vindo, dá um bom dia para a galera aí. Nós estávamos com reunião ontem com o Ferdinando, que é um engenheiro químico aí, engenheiro de produção, enfim, sabe tudo aí, está nos ajudando e já presta serviço para o Josiel lá no nosso novo projeto aí dos galpões industriais. Vamos lá. Então, por isso eu respeito demais as pessoas mais velhas, tá? Porque elas passaram por muita experiência da vida. E quando a gente é muito novo, a gente não dá valor para as experiências, porque a gente não tem essa noção do que as experiências causam nas pessoas, o impacto que essas experiências têm. Volto a dizer, muitas vezes é um impacto negativo, mas a maioria das vezes é um impacto positivo. Tá? E nós devemos prestar atenção no que os mais velhos têm a nos falar, mesmo que talvez esses mais velhos não tenham todos os resultados que nós esperamos ou almejamos, mas eles têm experiências. Talvez eles tentaram ir a algum destino e não conseguiram chegar lá, mas eles percorreram o trajeto e deu errado. Mas eles já têm experiência de como não fazer, de quais são os buracos dessa via aí. E eles vão poder te aconselhar, ou pelo menos te passar alguma noção de como é que funciona esse trajeto, essas experiências. Tá? E porque eles sabem eles sabem que a vida, sabe o que a vida é? O professor, o maior professor. Nosso maior professor é as experiências de vida. A vida é um grande professor. E quem tem mais anos de vida teve mais treinamento desse professor. Tá? Então, a vida é o nosso maior professor e ela nos ensina não de uma forma teórica, ela nos ensina de uma forma prática. Essa é a diferença da vida. Por isso que ela é um excelente professor. Porque quando a gente fica só na teoria, a gente não avança, né? Vou pegar o exemplo aqui do Ferdinando, que trabalha nessa área química, assim, na parte da engenharia da produção também. Ele tem todas as teorias, né, para montar os métodos para aplicação, para chegar numa performance de um produto. Porém, na prática, nem sempre funciona da forma exata. Precisa receber alguns ajustes, precisa ir para a experiência e analisar alguns pontos, porque às vezes tem a ver com a temperatura do ambiente. Eu vou dizer aqui, por exemplo, construir uma casa no Rio Grande do Sul é diferente de construir uma casa no Nordeste, porque lá no Nordeste não existe umidade para combater. E muitas vezes o mesmo produto que tem alta performance de certificação, tu aplica lá no Nordeste, top. Tu aplica aqui no Sul, não funciona. Fazer um reboco não dá pega, porque tem um fator umidade, um fator externo, um fator do ambiente, um fator do clima, vários fatores. O fator de quem está aplicando aquela técnica. Então, assim, quando tu vem com a teoria e vai para a prática, precisa ter alguns milindres. E na prática você vai ganhando a experiência, ela vai te ensinando verdadeiramente. Nós pegamos aqui engenheiros, né, arquitetos. Eu me lembro quando a Letícia foi para o canteiro de obra no início da empresa. Quem que ensinou a fazer a casa? A Letícia ensinou o pedreiro ou o pedreiro ensinou a Letícia? O que você acha? A Letícia não tinha experiência nenhuma, só tinha a universidade. Ela que aprendeu com o pedreiro. Qual que foi o nosso ponto de humildade aqui quando a gente começou a M2? Nós contratamos um mestre de obra, que tinha muita experiência de obra, e fomos aprender com ele. Claro que, conforme foi andando a nossa experiência de obra, a gente foi fazendo os ajustes técnicos, porque o mestre de obra, o pedreiro, esse do dia a dia, ele não tem conhecimento técnico de normativas e tal, e ele faz somente pela sua experiência, que tem uma palavra para isso. Daqui a pouco me vem essa palavra, tá? Sempre uso ela. Enfim, empirismo, né? Ele tem um aprendizado empírico. O que é um aprendizado empírico? Ele aprendeu sempre com a experiência. Ele nunca fez uma capacitação técnica para aquilo. Então a gente foi ajustando esse desenvolvimento da construção dessa casa, pegando a experiência, ajustando a parte teórica e a parte técnica. Até que chegou um momento, entre erros e acertos, nós construímos um manual construtivo, onde hoje a Letícia e o Matheus têm toda uma experiência prática e qualquer equipe que vem trabalhar conosco, nova, eles são totalmente moldados ao nosso padrão, ao nosso método M2 de construção.
Então, hoje a gente consegue pegar essa equipe, esse pedreiro, esse mestre de obra, e dizer para ele exatamente como ele tem que fazer. E a gente entrega um manual construtivo do passo a passo, cada detalhe, em cada fase da obra, de como ele, ou que a gente trabalha com microequipes, né? Como essa microequipe vai ter que trabalhar. Mas no começo não, porque nós só tínhamos a teoria, e sem a prática, cara, não resolve nada. E é onde os profissionais se frustram, porque eles têm a teoria, né? Pessoas com universidade, mestrado, doutorado, e quando eles vão para a prática, cara, eles quebram a cabeça. Eles dão com a cara na porta. Muitas vezes eu fiz uma pós-graduação, tá, em treinamento funcional, olha, até corações saiu aqui, em treinamento funcional na área da educação física. Tá? E lá na pós-graduação eu tinha professores que eram especialistas, eu tinha professores que eram mestres e eu tinha professores que eram doutores. Tá? Quem você acha que eram os melhores professores, cara? Eu vou dizer com toda certeza, os melhores professores eram os especialistas. Quem que eram os especialistas? Eram pessoas que tinham a graduação, fizeram uma pós-graduação, só que eles atuavam no mercado de trabalho. Eles tinham algum negócio, alguma empresa, alguma academia, algum estúdio. Eles tinham muita prática. E o mestre, geralmente, o mestre é aquele cara que se formou na graduação, ele fez uma especialização, ele foi para um mestrado, e geralmente ele tem bolsa só para estudar, ele não vai trabalhar no mercado, ele vai seguir o desenvolvimento acadêmico, né? E depois ele vai para um outro nível que é o doutorado, e depois ele segue no PhD, e ele é um cara mais de laboratório, de teoria, e aprofunda a teoria, e é extremamente importante essa escalada dessas pessoas. Só que eles não têm o canteiro de obra que a gente chama aqui na construção civil, né? Eles têm só a teoria laboratorial. E falando da educação física é a mesma coisa, cara. Porque cada aluno ali, né, ou cada cliente que seja, na época nós trabalhávamos com o nome aluno e cliente, né, é um indivíduo diferente do outro. Então eu tenho uma teoria que tem que ser adaptada para cada experiência. Enfim, vem para a construção civil, a mesma coisa, cara. Para a tua área de atuação aí, é a mesma coisa, tenho certeza disso. Então dá bom dia aqui pro Josiel, Diegão, sejam bem-vindos, meu irmão. Pessoal aí de Nova Heart City, né? Sejam bem-vindos, levantamos para vencer. Certo? Então a experiência da vida, a prática, ela é o nosso maior professor. O maior professor. E vai te trazer muito conteúdo, tá? Vamos lá. E ela usa a prática como método, certo? Então, é como colocar alguém que nunca andou de bike. O que a vida faz? É como pegar alguém que nunca andou de bicicleta e bota em cima de uma bicicleta ladeira abaixo. É mais ou menos assim que a vida faz. O que vai acontecer nessa situação? Os resultados vão ser os mais variados. Vai ter esfolão, vai ter quebra de membros, vai ter lasqueira, assim, né? Mas o aprendizado vai acontecer. Sabe por quê? Presta atenção. A vida, ela é o maior professor. E sabe qual que é o método dela? A necessidade. Por que a M2 deu muito certo? Porque nós tínhamos uma necessidade. Vai ou racha. Tem que dar certo. Toda empresa que inicia do zero, aonde as pessoas envolvidas nesse negócio precisam fazer isso acontecer, precisam vencer na vida, ela vai dar certo. Nós estávamos num projeto ali de cutelaria, né, facas artesanais. Tinha 3 pessoas envolvidas. Nenhum dependia daquilo ali. Não deu certo. Não avançou. É que não deu certo, cara. Não faltou energia, assim, tá? Agora a gente está com um projeto ali de galpões ali com o Josiel, né? Cara, o potencial de dar certo vai ser gigantesco, porque aquilo ali vai ser um projeto da vida, né, de negócios. Excelente, assim, a gente tem... E não é que nós precisamos disso, mas vai fazer toda a diferença, a gente vai botar muita energia, porque tem uma necessidade disso dar certo. Mas quando você puder mergulhar de cabeça num negócio, assim, aonde sem reservas, cara, entrei nessa ilha aqui, queimei os barcos, não tem como voltar. Eu saí do continente, estou indo para outro, e cheguei lá, não tem mais como voltar, botei fogo na embarcação, vamos ter que fazer dar certo aqui. É a vida te ensinando através do método chamado necessidade. Vai ter que dar certo, cara. Tu não vai andar para trás, porque tu não tem um plano B. E isso funciona, tá? Funciona.
Quando nos preparamos para algumas circunstâncias, isso nos ajuda, né? Eu vou fazer uma faculdade, vou fazer um treinamento, vou aprender uma teoria para ir para tal experiência. Top, vai nos ajudar muito, tá? Mas não é sinônimo de sucesso. Não é sinônimo de sucesso. Somente a teoria não é sinônimo de sucesso. Lembra do TPC? Já falei aqui várias vezes, né? Teoria corresponde a 10% do teu resultado. Precisa ter, é muito bom ter, vai te ajudar demais, mas por si só vai ser um obeso cerebral, não vai fluir os teus resultados que tu almeja. E as pessoas se baseiam nessa questão da teoria como se fosse, eu sei por mim, que eu já passei por esse entendimento, esse falso conceito, que se eu tivesse uma faculdade, minha vida estava resolvida. Anos atrás ajudava pra caramba, hoje não resolve nada, tá? Mas mesmo assim, cara, só a teoria em si é muito fútil. Quando nos preparamos para alguma circunstância, quando nos preparamos para alguma circunstância, isso nos ajuda, né? Mas não é o sinônimo de sucesso. Uma pessoa que passou anos dentro de uma faculdade, por exemplo, estudou 5 anos, a Letícia estudou 7 anos, tá? Qual que é a diferença dela para outros colegas dela de faculdade? Ela mergulhou para dentro de uma empresa e foi ter experiências diariamente de como fazer isso na prática. Antes de ela entrar para dentro, primeiro ela foi fazer um estágio, né, dentro de um escritório, e depois ela foi para dentro da empresa. Ela era ainda acadêmica quando nós iniciamos a M2. Ela faltavam uns 2 anos, acho, para 1 ano e meio para ela se formar. O Matheus, a mesma coisa. O Matheus está finalizando a engenharia civil dele. Ele já é um técnico formado e ele está terminando a engenharia civil. E esses dias, conversando com ele, ele disse, cara, nada que eu aprendo na faculdade serve para o meu dia a dia. Não é que nada, assim, muito pouco, né? Serve para o meu dia a dia aqui. Agora, tudo que eu aprendo aqui, quando eu levo para a teoria, enriquece a minha teoria. E eu cresço muito. E isso é o verdadeiro ensino da vida, né? Profissional, de várias experiências. É a prática, é essa capacidade de estar ali na prática todos os dias, ou botando a mão na massa de verdade, tá? Eu tenho uma experiência aqui de uma menina que estudou comigo na educação física. Fizemos estágio junto, inclusive. E um dia, depois de formado, um tempo depois, eu fui comprar uma passagem para minha avó, que estava ali morava com meus pais ainda, né? Não me lembro se morava ou já estava casado. Eu acho que eu já estava casado até. Eu já estava casado, só que eu fui comprar uma passagem para minha avó na rodoviária. Adivinha quem que estava fazendo o guichê lá da rodoviária, vendendo os bilhetes? Essa menina. Formada, com faculdade. E ela não conseguiu evoluir na profissão e teve que trabalhar de guichê de rodoviária. Porque a teoria não resolveu a vida dela. Faltou-lhe prática, faltou talvez uma necessidade da vida, assim. Oportunidade não, porque o ramo da educação física tem inúmeras oportunidades. Inúmeras. Basta tu ter disposição, tá? Só que trabalha pra caramba e ganha pouco, tá? Por isso que eu saí dessa. Não posso me queixar porque realmente me ajudou demais na vida, a me desenvolver, sustentar minha família, crescer. Até fazia uma renda bem boa, assim, pra época, pra profissão. Mas a construção civil é bem melhor. Isso eu garanto. Mas tem também experiência de pessoas que têm apenas o ensino fundamental, que nunca entraram numa universidade, nunca fizeram um curso mais elaborado, porém empreenderam com ousadia, foram para um negócio que dentro da cabeça deles ia funcionar, apanharam pra caramba, né? Às vezes passaram um longo tempo ali remando, mas que com talento, com muita força de vontade, com muita experiência, deu certo e hoje são milionários, né? Muita gente cresceu na vida sem precisar uma teoria mais elaborada, tá? Porque a vida lhe trouxe o treinamento, a prática de vida lhe trouxe treinamento através do método necessidade. Se você for olhar a história dos grandes milionários aí, a maioria não tem muito estudo, tá? Só que, claro, conforme eles foram desenvolvendo, eles foram contratando pessoas com expertise para tal. Essa é a diferença. Você não precisa saber como ser especialista no que faz. Só contrate a pessoa certa. Então hoje é muito melhor você ser um generalista do que um especialista. Porque o generalista ele tem uma visão de um todo.
E ele entende um pouquinho de cada coisa. Se ele for fazer uma coisa só, ele vai apanhar na vida e vai sofrer e vai ganhar pouco. Mas como ele entende de muita coisa, um pouquinho de cada coisa, ele tem uma visão mais ampla e ele se envolve nos negócios com uma visão, uma expertise maior, com um network maior e contrata as pessoas especialistas. E aí dá certo. Essa é uma técnica muito boa, assim. Eu tenho me focado nessa parte de ser um generalista. Tanto é que aqui o 5AM tem inúmeros assuntos que são assuntos que eu estudei e continuo estudando, aplicando na minha vida, e quando eu venho para o 5AM eu ensino, e isso fortalece a minha capacitação, porque quando tu ensina, tu aprende duas vezes, né? Para meu perfil mais generalista. E ao saber de tudo um pouco, eu consigo entrar em vários assuntos e encontrar especialistas naqueles assuntos e desenvolver um trabalho específico ali. Acabei de falar do Ferdinando, que estava aqui conosco, que está aqui conosco, acho que ainda está aí, né? E ele é um cara especialista na área da química, conversando nas reuniões, é bem legal. Eu gosto de conversar com pessoas assim que têm os caminhos, que têm a experiência ali daquelas questões ali. Então, nós precisamos de um cara desse para fazer rodar um projeto. Só que nós precisamos de alguém com os passos atrás, que tem uma visão mais estratégica de mercado e tal, com os contatos certos para funcionar isso aí. Ontem eu falei na reunião que nós tínhamos ali. Gente, eles estavam falando que tinha um vendedor de formas lá junto, né? O que ele falou que o diferencial estava em alguma coisa, questão prática ali, cara. Eu disse, na montagem desses galpões ali, eu disse, cara, isso aí é barbado. Isso aí eu contrato uma equipe profissional especialista e faço. Pago mais caro, tá tudo certo. O grande chave é na estratégia desse negócio. Nós enxergar ele como um todo e fazer ele viável, que é a questão estratégica. Porque a gente está vendo, né, José? Né, você está aí também ainda. Nós vamos precisar de uma milha aí para arrancar o projeto. Não é nem para começar a fazer galpão, só para arrancar o projeto. Então, assim, como é que a gente deixa isso viável? Eu até falei assim, cara, se fosse fácil, ainda bem que eu disse para o José, cara, o lado bom é que isso aqui é difícil, então diminui a concorrência. Que se fosse fácil, qualquer um fazia. E a gente não estava batendo cabeça aqui, ia ter um monte de gente fazendo. Daí já não seria um excelente negócio. Então a gente viu que a parte viável da implantação desse projeto não é tão simples, não é tão barato, né? Requer assim uma expertise de investimento maior, o que torna o negócio mais arriscado, porque a gente vai ter que vender, né, cara? Senão vamos levar um prejuízo grande. Então, assim, a parte de uma visão mais geral, mas olha só, corações e corações está saindo aqui no aplicativo hoje. Ela nos dá uma necessidade de ser mais estratégico, porque ali a gente vai encontrar a forma, como ser eficiente e eficaz e deixar viável esse negócio. Porque a parte específica é de boa, cara. A gente vai sentar semana que vem com o engenheiro civil lá, que provavelmente a gente vai fechar e vai ser a pessoa que nós vamos contratar, vai nos dar tudo mastigadinho, um cara especialista. Cara, faz assim, assim, assado, monta isso, aquilo, a precificação é essa. Vamos contratar uma equipe para fazer a montagem, uma equipe especializada, montagem de galpão. Pagamos cara bem lá, tá tudo certo. Vamos fazer a venda, isso aí eu acho que para mim não é um mistério, porque é uma demanda gigante, uma necessidade, aí tá tudo certo. Agora, como nós transformamos isso viável, né? Como a gente monta uma operação na fabricação disso aí. Mas qual o grande lance? Que foi o que eu falei pro José. Cara, é difícil, mas isso é bom, porque a barreira é alta. E depois que nós desenvolvermos isso, a gente vai ser extremamente competitivo no mercado, porque a gente vai fazer a solução do início ao fim. Não vamos depender de terceiros, a gente não vai precisar comprar de um fornecedor algo pronto, né? Nós vamos produzir tudo. Isso vai nos deixar com um preço muito competitivo no mercado. Então a gente vai analisando esses pontos, só que a gente vai aprender como? Na experiência, a gente vai pegar todas as teorias, só que botando em prática, começando a operação, investindo a grana, ali a gente vai ver alguns obstáculos, né? A gente está montando ali falei para o José assim, cara, vai escrevendo como isso está na tua cabeça e cada vez que a gente faz uma reunião a gente vai ajustando. E quando a gente for para a prática, a gente vai ter que ir ajustando também, porque a gente vai ver os obstáculos, né, disso tudo. A experiência, tá? Vai nos trazer aí o ensino principal. Só que depois que tu começa a fazer e praticar, daí começa a ser simples. No começo é difícil,
tá? Para quem nunca fez é difícil. Para quem fala é muito fácil falar, faz assim, faz assado. Mas para quem faz constantemente se torna simples, porque o processo já está bem desenvolvido. Certo? Vamos lá. Então a gente precisa entender os principais processos da vida, tá? Quais são os principais processos da vida? Eu elenquei alguns aqui e eu vou rapidamente discorrer para vocês, que já é a parte final, o fechamento da aula de hoje, que eu preciso ir pedalar. Nascimento, tá? É o primeiro processo da vida. Eu não pedi para nascer. Pediu e correu que nem um louco. Tu nunca correu tão rápido quanto correu pro dia da tua concepção. Já parou para pensar? Que eram milhões e milhares de milhões de outros espermatozoides e tu foi lá e pum, venceu essa corrida, cara. Por isso que tu tá aqui me ouvindo. Você venceu a corrida da vida. Então deixa eu te falar um negócio. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer porque você já venceu a principal e a maior corrida de todas, que é a da vida. Se você não tivesse corrido, cara, que nem um maluco, tu não estaria aqui. Seria uma outra pessoa, não você. Tá entendendo? Então, o primeiro processo da vida é o nascimento, cara. Você já teve uma experiência gigante de como vencer na vida. Você já foi o principal vitorioso. Talvez você tenha um irmão gêmeos. Empatou, né? Empataram em primeiro lugar. Talvez um nasceu um pouquinho antes, depois ali no parto, mas os dois, conseguiram emplacar ali. Às vezes tem uns trigêmeos, os caras eram tão bons que dividiram em 3 o prêmio. Mas tem essa concepção na tua cabeça. Eu sou um vencedor, eu nasci para vencer, certo? Eu nasci para vencer porque você já venceu o primeiro processo da vida. Segundo processo, esse é meio chato, é a morte. Né? Essa é uma jornada, é onde a jornada se encerra, a jornada física. Porém, quando você tem uma concepção, um entendimento espiritual, você sabe que é só uma transição. Porque, encerrou a física, mas eu tenho uma eternidade. Né? Essa jornada segue. Tá? Então é um ponto de passagem. Aquele dia no Café de Milhões, teve alguns que estiveram lá, e eu falei assim, quando que a eternidade começa? Né? Quando, dentro de várias concepções religiosas, só a partir da Bíblia nós temos mais de 6.000 religiões. E aí tem várias crenças e concepções, tá? Mas eu vou falar naquilo que eu entendo, e eu acredito, e eu vivo isso. A eternidade já começou, desde o dia que tu venceu a corrida do espermatozoide lá. Ela já começou. Cara, ali já começou. Então, assim, viva o hoje, porque você vai viver eternamente o hoje. E depois, quando você morrer, vai continuar sendo hoje, dentro da tua concepção espiritual, certo? Então, tem o processo da morte, que é, vambora, né? Todo mundo vai passar. E tem uma pesquisa aí que diz que, segundo a pesquisa, acredito que ela esteja certa, 100% das pessoas vivas morrem, sabia? Então, não vai ter como escapar, Leva de boa, o dia que chegou, encara de boa, só que tenha isso bem claro no teu coração. Aí é um outro papo, eu não vou entrar nesse papo aqui agora, mas esteja atento a esse processo, certo? Agora vamos para outro processo extremamente importante na vida. E aí, pelo que eu conheço a galerinha aqui, a maioria já passou por esse processo. Bom dia aqui pro Jefinho, bom dia, cara, você está aí ainda? Seja bem-vindo. O que o Moisés escreveu aqui? Não precisa saber de tudo, apenas ter o contato de quem sabe. Isso aí. Esse aí é o código. Vamos lá. Qual que é o outro processo da vida extremamente importante que, para mim, é o fator sucesso, tá? Se chama casamento. Esse processo aí da vida vai te dizer se você... É um dos pontos chaves que vai te levar para o sucesso ou para o fracasso. Eu conheço grandes homens, pessoas assim com alta capacidade, que casaram errado e não desempacam a vida. Porque tem do lado uma pessoa extremamente tranca-rua, sabe? Então, assim, se você errou no recrutamento, tu vai ter que gastar um monte em treinamento. Aí vai ter que gastar tempo, gastar suor, né? Se dedicar para treinar essa pessoa que está do teu lado, para ela crescer junto. Não tem como tu crescer sozinho. Se tem uma pessoa do teu lado, não tem como. Ela vai pesar e tu vai ficar assim, não consigo passar daqui. Agora, se tem uma pessoa do teu lado que te puxa para cima ou que vai contigo, daí não tem limite, tá? Não tem limite. Qual que é o endereço? No livro eu acho que tem um endereço.
bíblico, onde diz assim, que um corre atrás de 1000, falando de guerras, né? Um soldado corre atrás de 1000 e 2 atrás de 10.000. Por que isso? Não, se um é atrás de 1000, então o segundo tinha que correr atrás de 2000, né? Não, porque tem uma potencialização quando tem uma união. É elevado à potência, né? E quando tu tem uma união, um casamento entre homem e mulher, e a frequência deles está alinhada, os resultados são potencializados. Eu carrego isso aí, eu falei no dia do meu casamento, dei esse discurso, e eu vivo isso aí, né? Por ter uma esposa realmente que me promove, me capacita, e enfim, eu vou segurar um pouco o assunto aqui, senão a gente vai longe falando sobre isso aí. Outro processo da vida que te transforma e que também vai te trazer muitas experiências, cara, mas muita experiência, e tu nunca mais vai ser o mesmo. E a maioria aqui, não todos, né? O Gustavo e a Betina, eu acho que não passaram por esse processo ainda, mas a maioria dos que estão ao vivo aqui já passaram pelos que eu conheço, pelo menos. É a paternidade, né? Paternidade ou maternidade, se você é mulher, né? É um processo extremamente transformador, que vai te trazer muita experiência de vida. E aí também é um desenvolvimento onde você não pode errar, cara. Não é que não pode errar, tu vai ter os teus erros e acertos, só que o resultado da sociedade depende do teu desenvolvimento da tua paternidade, principalmente homens, tá? O resultado de delinquência é a falta do desenvolvimento da paternidade do masculino, do homem, ser pai, do processo de pai. Porque quando uma criança cresce com a sua se sentindo realmente amado e promovido pelo seu pai, cara, ele vai romper barreiras aí, não vai ter limite para ele, no bom sentido, tá? Quando falta essa figura paterna, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de limites dele, desenvolvimento de alguns processos como respeito, tem algumas coisas assim específicas que vamos tirar um tempo só para falar sobre isso, tá? A gente está desenvolvendo um trabalho que é o casamento, filhos e negócios, e principalmente a parte de filhos ali, e principalmente a parte do papel masculino, né? Que tem um papel fundamental no desenvolvimento e treinamento dessas crianças que vão ser os futuros cidadãos aí. Então você precisa realmente assumir a sua paternidade, né? A maternidade também talvez mais importante que a paternidade, mas assim, na promoção desse futuro cidadão, o homem tem um papel fundamental, tá? Então esse processo é transformador e você tem um alto teor de responsabilidade sobre isso aí. A sociedade depois vai receber o fruto de como você desempenhar o teu papel aqui hoje, certo? Então você tem um alto grau de responsabilidade. Depois tem um outro processo extremamente importante também que se chama trabalho. Trabalho, isso aí, quando você começou a tua vida laboral, lá na tua adolescência muitas vezes, né? E ali você começa a construir um processo de transformação e a gente chama que aqui você desenvolve a dignidade, né? Uma pessoa que trabalha tem frutos, que é o ganho, né? O salário, enfim, o ganho, a remuneração, o lucro e tal. Ela desenvolve uma palavra chamada dignidade. Cara, como é bom tu pagar as contas, não é verdade? Tu se sente muito bem. Aqui na M2 a gente muitas vezes está feliz só por cumprimos, tá todo mundo pago, realmente, né? Olha, foguetes. A M2 tem todo mundo pago, cara. Todo mundo. Né? O que nós temos assim de contas são contas a pagar, né? Que são os vencimentos, né? Pega material com 30 dias, 40 dias. Isso faz parte do processo logístico, mas não tem ninguém para trás. E hoje a gente girou 2024, nós giramos 11 milhões de produtividade. Pensa quanto dinheiro que não girou aqui através da M2, assim, entre fornecedores, prestadores de serviço e tal. Investimentos e tudo mais. Então, assim, todo mundo em dia, cara. Isso é extremamente importante porque isso nos traz dignidade. Andar a cabeça erguida, tá todo mundo pago. E o trabalho nos promove isso porque tu tem crescimento, tem condição de bancar e deixar todo mundo em dia. Pessoa que não trabalha, ela não tem a dignidade desenvolvida. E os que trabalham e não pagam as contas também. Tem dificuldade de ter dignidade, tá? Então,
O trabalho promove a dignidade. Ele constrói um legado e nos gera desfrute, né? Que é a satisfação de ter aquele sentimento de felicidade, cara, de conquista, através do trabalho. E por último, as amizades. É um outro processo da vida, que é o elo mais forte entre os homens. E tem um valor inestimável, né? Realmente a construção de uma amizade, que a vida vai te trazer pessoas que vão até te prejudicar, mas ela também vai te trazer pessoas que vão ser, como a Bíblia diz, amigos mais chegados do que irmãos, né? Claro que tu não vai ter condição de ter 100 amigos. Tu vai ter, segundo pesquisas, tu consegue ter até 150 conhecidos. Mais que isso, tu nem sabe quem é a pessoa. Mas amigos mesmo, provavelmente tu conte em uma mão. Se tu conseguir contar 5 amigos, cara, top, tu tá muito bem. Isso é um reflexo de quem tu é. Porque se tu não é um bom amigo, dificilmente tu vai ter bons amigos com você. Se você é uma pessoa que realmente tem valor a entregar, tem essa percepção de amizade bem desenvolvida, tu vai encontrar pessoas também que vão se aproximar de você. Os iguais se aproximam. Não é os diferentes se aproximam, os iguais se aproximam, tá? Anda a mesma frequência, assim. Isso vale para casamento, para amizades, para negócios. Pessoas iguais conseguem ter essa mesma conexão, tá? Então, valorize as amizades aí. Isso tem um valor inestimável. Certo, gente? Então, esses são os processos da vida. A vida é nosso maior professor. E o principal método dela é a necessidade. Não tenha medo de ter necessidade, cara. De arriscar, assim. Quanto maior for o risco, maior é a tua necessidade de dar certo. E daí esse aí é o método da vida. É uma forma com que você tem maior capacidade de vencer na vida. Certo? Vamos encerrar. Papai do céu, tu és um pai bom que sempre nos ouve. Nós somos gratos a ti pela vida. O Senhor nos proporcionou vivermos. E nós não vamos desperdiçar esse breve tempo aqui na Terra. Porque a eternidade já começou. E enquanto nós estivermos aqui nessa experiência terrena, nós vamos fazer o maior arregaço que nós pudermos. Nós não vamos deixar a preguiça nos dominar, mas nós vamos realmente nos dispor a sermos mais do que vencedores, porque nós acreditamos naquilo que o Senhor já entregou a nós, aquilo que já está aqui dentro, e que pedimos que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria para ir para cima e fazer a diferença, sendo transformando ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Certo, pessoal? Diogão entrou, amém. Valeu, Diogão, parceiro aí de negócio nosso também. E amanhã nós damos sequência, porque agora temos que sair para a estrada. Valeu, turma. Até mais.